foi feito também essa audiência para estar avaliando o nível da água, né, e os alimentos que estão sendo consumidos, né, na bacia do Rio Doce. Essa também foi uma da ideia proposta pela comissão de hoje. Então hoje nós tivemos a vigilância sanitária, que fez uma explanação ampla aí, né, por que não consumir os alimentos que são pescados, né, peixe, camarão, aí ali provenientes da bacia do Rio Doce, né, e o camarão lá da Foz, que aí é a junção da água do mar, e também porque o ser humano pode consumir essa água, porque ela é tratada, ela é auditada, digamos assim, após o tratamento, e ela realmente verifica que foi retirado todos os metais pesados que estavam nessa água, e essa água se torna então própria para o consumo humano. Esse foi aí a audiência de hoje. A recomendação com relação a pescado e camarões, etc., ela continua suspensa para consumo humano? Continua suspensa e ela ainda foi ampliada, como o Albertoni colocou, ele muito bem disse na sua explanação, ela foi ampliada para todo o Rio Doce. Então, dentro do Rio Doce também não se pode fazer esse pescado para consumo humano. Porque o peixe ele tem uma propriedade, né, os frutos do mar têm uma propriedade de captar muito metal pesado. Concentrado. Concentra na sua carne branca ali esse metal pesado. E aí a gente não tem ainda uma pesquisa de quanto que isso pode fazer mal. Faz mal de acordo com a idade. Quanto mais velho, ele fica mais no organismo, quanto mais novo é eliminado mais rápido, de acordo com o peso, de acordo com diversos fatores. Então nós temos que fazer esse levantamento. Nós não, digamos, a sociedade, as empresas, a própria Samarco, ela tem essa obrigação de estar fazendo esse levantamento e passando para a população, né, à medida que o rio vai sendo recuperado e vai sendo liberado esse alimento para o consumo humano. O Instituto ICMBio trouxe a público um laudo que nos deixou muito preocupados. Eu gostaria de saber, Elisete, se esse laudo do Instituto, o Estado já está com ele na mão através da vigilância sanitária. Eu vou deixar o Albertoni responder essa pergunta, porque o laudo não chegou ainda. Isso é uma das dificuldades que nós estamos tendo para trabalhar. Porque para nós, deputado, receber um valor, ele não traz subsídios para uma tomada de decisão. Nós precisamos saber como foi feita a pesquisa, quais os métodos foram utilizados. Precisamos receber um estudo completo para que a equipe técnica possa se debruçar sobre os dados obtidos. Porque, às vezes, no PowerPoint eu tenho um valor absoluto, mas ele não reflete necessariamente o que eu precise com mais certeza. Então, às vezes eu tenho lá, vamos colocar um exemplo hipotético aqui, eu tenho uma contaminação de 20, mas de arsênio, um exemplo. Mas é orgânico ou inorgânico? Né? O arsênio orgânico, segundo os estudos técnicos, ele não causaria danos, ele é natural do pescado. O inorgânico não. Esse, quando se acumula no organismo, ele causa problemas para a nossa saúde. Mas nós não temos assim, quanto de arsênio inorgânico está acumulado. Então, essa especificidade da pesquisa é que nós precisamos ter acesso. Os técnicos têm que dar uma resposta mais rápida, mais ligeira para a população. Nós temos dado pelo ICMBio um prazo até o dia 16 desse mês de entrega do relatório da universidade, da FURG. Então, o ICMBio deverá estar recebendo da FURG, no dia 16, esses resultados em forma de relatório. Então, logo a gente receba, a gente, obviamente, dá conhecimento à CES, à SEAG, e dá continuidade a esse trabalho, e conhecimento público também a esse resultado. A primeira preocupação da Secretaria de Saúde foi com a água para consumo humano. Estabelecemos postos de coleta, ampliamos o número de análises de água desses municípios, tanto de poços artesianos quanto das lagoas, as fontes alternativas que foram utilizadas no início do abastecimento, antes do tratamento da água do rio, e continuamos com esse número de amostras aumentadas, ampliadas, de análise da água. O Instituto Evandro Chagas, que é o nosso laboratório de referência a nível federal. Os resultados são satisfatórios até o momento.
para arsênio, bário, cádmio, chumbo, cobre, cromo, ferro, manganês e zinco. Então, assim, dentro dos parâmetros permitidos, os laudos têm sido satisfatórios. Nós temos aqui algumas ações propostas, então, uma delas é estabelecer um estudo de bioacumulação de metais na população possivelmente exposta, né? Começar este trabalho, porque não tínhamos antes essa necessidade, a partir de agora que passamos a ter. Análise de metais pesados no pescado, nós estamos aguardando uma resposta do Ministério da Agricultura, o rio ele é de gestão federal, né? Então, essa análise precisa ser feita pelo laboratório do MAPA. E temos os estudos da Samarco também, que na verdade nós também não tivemos acesso, não temos resultados, metodologia e até que ponto podemos ou não confiar. Avaliação também, uma proposta nossa de trabalho de contaminação dos animais que ingerem água do rio, leite, carne, as áreas irrigadas e a possível contaminação do lençol freático. Tudo são estudos que nós vamos ter que implantar daqui para frente para poder monitorar essa situação. Análise de metais pesados no pescado. Nós estamos aguardando uma resposta do Ministério da Agricultura e temos os estudos da Samarco também, que na verdade nós também não tivemos acesso, não temos resultados, metodologia e até que ponto podemos ou não confiar. O que nós temos estabelecido hoje é, não dá para as pessoas consumirem água do rio sem tratamento, precisamos reforçar essa orientação da população, e é onde temos laudos de peixe da água do mar, que também a população não consome. Então o Fórum foi atrás, antes de chegar na Advocacia Geral da União, o que o Fórum pensou? O acordo foi assinado também pelo governo de Minas Gerais, então vamos dar uma olhada junto aos sites institucionais de Minas Gerais. E qual foi a surpresa do Fórum? A Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, nesse mesmo dia em que foram dadas as respostas, já havia disponibilizado no seu site assim, ó, veja aqui a íntegra do acordo firmado com a Samarco Mineração. Então, olha a diferença de transparência das instituições do Espírito Santo e de Minas Gerais nesse mesmo caso. Acho que um acordo dessa proporção, que envolve valores tão vultuosos, que envolve uma causa tão importante, ele deve ser divulgado não só no site do governo do Estado, deve ser divulgado aqui no site da Assembleia, no IEMA, todas as instituições públicas que possam disponibilizar esse acordo, inclusive com chamadas na própria página principal das instituições, devido à importância desse tema, deveriam disponibilizá-lo. A sociedade civil ela foi representada pelos órgãos federais e estaduais, né? Uma vez que, como eu disse, todo o embasamento técnico veio de todo o trabalho dos órgãos ambientais e de outros entes da União, né? Como eu citei, a FUNAI participou, o Ministério da Pesca participou, a Fundação Palmares participou, representantes diversos, né? Eu não vou conseguir lembrar todos os nomes. Toda a representação dos órgãos ambientais participou. Todo o trabalho dos técnicos, Estados e União, foi refletido nas cláusulas desse termo de ajustamento. E aí é importante falar que todo o trabalho desses técnicos é feito primeiro com base em algum diagnóstico em campo. Então as entidades foram ouvidas, reuniões públicas ocorreram, né? Você bem sabe que ocorreram reuniões em Regência, ocorreram reuniões em Linhares, em Baixo Guandu, em Colatina. Essas percepções da sociedade civil são coletadas pelos técnicos, são transcritas e têm reflexo nos atos técnicos dessas instituições. Os dois caminhos apontados pelo senhor, o primeiro deles é o diálogo dos técnicos com as representações das comunidades, né? E o outro é a bacia, que é um órgão misto previsto em lei. Portanto, não um espaço da sociedade civil, são coisas diferentes. O Comitê da Bacia é um espaço misto, não é um espaço da sociedade civil. Portanto, esse acordo, né, sacramentado só poderia ser, do ponto de vista da legislação ambiental, se houvesse participação direta e efetiva da sociedade civil. Sociedade civil entendida por nós pelos diretamente atingidos e aqueles que se mobilizam em torno do tema. As questões do acordo, eu gostaria que o senhor dissertasse sobre elas. O primeiro dela é o seguinte:
estabelece um teto máximo para gastos. E a legislação ambiental prevê com muita clareza que a empresa ela tem por responsabilidade restaurar o meio ambiente na medida que for possível e reparar os atingidos. Portanto, um acordo que estabelece um teto máximo limita o cumprimento da própria legislação. A fundação tem que ser alimentada conforme aquilo que houver necessidade. Os índices de qualidade de água estão sempre sendo questionados. Em termos de metais pesados, os índices estão acima da média? Almir, desde o início o IEMA se colocou em campo coletando amostras e fazendo análise de qualidade da água no Rio Doce, após esse acidente. E no início nós tivemos índices de metais muito altos, né, e sempre acima dos níveis de classe 2, 3 e 4 da CONAMA 357, que trata especificamente sobre qualidade de água. E ao longo do todas tempo, as porções do Rio? Porque tem o desastre em Minas, que os primeiros quilômetros, né, 200, 300 quilômetros, e tem a evolução disso ao longo do rio até chegar à sua foz. O IEMA está restrito a monitorar os dados em território capixaba, né? E essas colocações são específicas para 5 pontos amostrais em território capixaba, a partir de Colatina, de Baixo Guandu até a Foz em Povoação e Regência. E ao longo do tempo esses índices vêm melhorando até que eles se enquadram em classe 2 atualmente. A turbidez também vem sendo monitorada e vem sendo o principal sensor da presença ou não de metais, uma vez que nós entendemos que eles estão muito aderidos a partículas de sedimento e a partículas de matéria orgânica que estão em suspensão na água do Rio Doce. E hoje nós encontramos o Rio Doce com índices de turbidez abaixo de 100 NTU, que é o limite estabelecido pela CONAMA 357 para águas de classe 2, o que indica que os índices de metais também estão chegando a níveis mais baixos no Rio Doce e a reboque na foz do Rio Doce, no ambiente marinho ao largo da foz do Rio Doce. Desde o início do acidente, o que a gente viu, as análises da ANA, que foram postadas no site da entidade, os metais que estavam acima dos padrões eram apenas o manganês, né, e o ferro. Existiam outros metais pesados efetivamente que estavam acima do padrão? Quais esses? Nas amostras que o IEMA coletou, nós não encontramos metais pesados acima do padrão. Nós encontramos outras categorias de metais, como ferro, como molibdênio, como zinco, como arsênio, que estavam sim acima dos limites estabelecidos pela CONAMA 357, mas que com o passar do tempo vieram tendo suas concentrações atenuadas e hoje chegam a níveis mais baixos. Certo. Agora, a grande preocupação que se tem com o acidente não é só existe emissões ainda provenientes da mina que não foram totalmente estancados? O que aconteceu foi a construção de 3 diques a jusante da barragem de Fundão, que é a barragem que foi rompida, e esses diques já estão hoje atuando de forma eficaz na redução da turbidez da água. E ainda tem mais um dique a ser construído, a ter sua construção terminada, que vai atenuar ainda mais. De forma resumida, a gente vê que os dados de turbidez da água do Rio Doce já vem caindo e já se encontram hoje em níveis abaixo de limite de 100 NTU estabelecido para a classe 2 da CONAMA 357. Ok, esses dados vão vir a público agora dos novos monitoramentos? Os dados que são produzidos pelo IEMA, eles podem vir a público sim à medida que eles forem atualizados. Em função de limitações técnicas, obviamente, a gente tem uma defasagem até o mês de fevereiro de resultados já validados. E à medida que eles forem sendo validados, eles podem vir a público sim. A comissão continua acompanhando esse processo? A comissão continua acompanhando. Na casa, além da Comissão de Meio Ambiente, nós temos a Comissão de Representação do Rio Doce. Também faço parte da bacia do Rio Doce, da comissão, e nós estamos averiguando isso aí diuturnamente e de perto. Organizações não governamentais reclamaram não ter uma participação maior nesse processo. A Assembleia também reclamou não ter uma participação maior porque não tem assento nos órgãos. Então, assim, eu acho que o momento é esse da discussão da sociedade civil, da Assembleia, de estar discutindo a participação mais efetiva nesses conselhos aí, estadual, federal, trazendo o IBAMA também para mais próximo, porque é um órgão que veio, o navio da Marinha, veio aqui, fez um alarde todo, falou que ia fazer o levantamento, análise do mar, da água do mar. Não repassou os dados ainda? Nós estamos esperando até hoje os dados, o Estado está esperando os dados. Então eu acho que o governo federal fez o quê? Veio aqui, Almir,
sobrevoou, fez aquele somebody love, digamos assim, né? Que a gente está acostumado, e foi embora. Agora, deixar aqui no estado, deixar em Minas Gerais a preocupação efetiva, falar assim, olha, nós vamos entrar com tanto recurso para ajudar a população, depois nós vamos cobrar a conta da Samarco. Nada foi feito, nem da parte da Marinha, nem da parte do IBAMA. Então nós temos também que estar cobrando essa ajuda aí mais efetiva. Depois que foi assinado esse grande acordo, né, para se fazer uma recuperação da bacia, já se elaborou um plano básico de recuperação? Eu acho que esse plano básico de recuperação tem que ser construído não só pelo governo do Estado, tem que ser o governo do Estado, sociedade civil, as ONGs, o OCIP, todas as pessoas envolvidas ali na região, os produtores, né, tem que ser ouvido toda essa cadeia produtiva do Rio Doce, porque é ela que será beneficiada com a recuperação. E os consumidores de água, Colatina, Linhares, né, Baixo Guandu aqui no estado e a parte de Minas Gerais toda também. Eu acho que tem que ser feito um planejamento, mas tem que ter agilidade, né? O que é necessário ser feito com mais agilidade tem que agir logo. A sociedade aguarda por uma transparência sempre grande nesse processo, porque carece de informações que às vezes não chegam de uma forma qualificada. Não, e é importante, precisamos estar informando a sociedade, porque esse foi um desastre de proporções alarmantes na nossa sociedade e requer que seja tratado com dignidade, passando todas as informações necessárias para as principais pessoas afetadas ali.